As empresas, por exemplo, as indústrias, costumam utilizar o sistema de custeio por absorção, pois este modelo atende ao que estabelecem as normas para apuração do imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido, aquelas que fazem com base no lucro real, e o princípio fundamental de contabilidade da competência, que é a união de dois princípios contábeis americanos, o da realização da receita e o da confrontação das despesas com as receitas. Em resumo, o que o princípio contábil da competência estabelece é que as receitas são realizadas quando acontece a venda dos produtos ou serviços, que tanto pode ser contra a entrega ou contra a transferência de riscos. E este princípio entende que a empresa somente pode reconhecer as despesas e custos quando da realização da receita de vendas. Sendo assim, o ideal é que todos os custos e despesas sejam apurados pela transferência aos produtos que estão estocados e, quando vendidos, aí sim, serem contabilizados como custo dos produtos ou serviços vendidos, conforme o caso. A regra a respeito do custeio por absorção até tolera que as despesas puramente administrativas comerciais não sejam absorvidas pelos produtos, sendo contabilizadas no período em que acontecem. Para que nós possamos fixar esse conhecimento de custeio por absorção, vamos utilizar um seguinte exemplo. Determinada empresa fabrica 3 produtos que são salcos valvulados, sacos de boca aberta e sacolas. A empresa está encontrando alguns problemas para vender seus produtos e, aparentemente, existe uma dificuldade em conhecer os custos de produção, para, com base neste conhecimento, poder calcular o preço de venda, garantindo sua continuidade e geração de lucro. Os consultores contratados propuseram a realização de um trabalho para apurar os custos de cada departamento e, por intermédio de rateios, transferir tais custos para as 3 áreas de produção. Com isto, a empresa conhecerá os reais custos por hora destas áreas. Foi informado aos consultores que a empresa possui 8 departamentos que são administração de produção, manutenção, garantia da qualidade, extrusão, impressão, acabamento, administração e área comercial. Os consultores identificaram na contabilidade da empresa as seguintes despesas do período. Tem aí ao lado uma tabela com cada uma das despesas, como vocês mesmos podem ver. Esses valores serão utilizados nos cálculos de rateios que faremos logo a seguir. Os consultores, após terem entendido como é o funcionamento da empresa, levantaram algumas informações e propuseram os seguintes critérios de rateio. Por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com a ocupação de espaço, o critério de rateio foi quantos metros quadrados cada uma das áreas utilizam de uma área total de 6.000 metros quadrados. Os critérios que estão ligados à quantidade de funcionários por área levaram em consideração exatamente a quantidade de funcionários de cada um dos 8 departamentos. Com relação, por exemplo, a despesas com energia, foi considerada a capacidade total instalada de consumo de cada departamento. Com relação a manutenções, pelo histórico de manutenções da empresa, essas manutenções foram rateadas em razão de uma expectativa de necessidade de conserto. Por essa estimativa, cada um dos departamentos que tem manutenções, estão exemplificados aí na tabela, utilizaram como critério de rateio essas informações. Para a parte do seguro sobre todas as máquinas, equipamentos e prédio e tudo aquilo que é imobilizado, foi utilizado como critério de rateio o valor do imobilizado de cada uma das áreas, que depois é dividido pelo total do imobilizado para encontrar uma proporção, e sobre o valor da despesa de seguro, essa proporção é aplicada. Veremos no detalhamento do cálculo em si. O critério de área em metros quadrados utilizado por cada área como uma proporção para o critério de rateio incide sobre as despesas com aluguéis, conservação e limpeza, imposto predial e seguro total do prédio. Como podemos ver,
A área de acabamento, impressão e extrusão são as áreas que ocupam os maiores espaços. Portanto, terão os rateios os maiores valores em relação a essas 4 despesas. Nesse slide, para facilitar o entendimento de vocês, quando foram feitos os cálculos de rateios de aluguel ou de conservação e limpeza, o que foi utilizado foi a divisão da área em metros quadrados pelo total da área em metros quadrados e o resultado encontrado multiplicado pela respectiva despesa. Dessa forma, é encontrado o valor de rateio para cada um dos departamentos. Perfeito? Para as despesas de imposto predial e de seguro do prédio, foi utilizado exatamente o mesmo critério comentado no slide anterior. A área ocupada em metros quadrados dividido pela área total, o resultado disto multiplicado pela despesa total de cada uma das duas situações. Ok? O critério adotado para o rateio das despesas de comunicações foi a quantidade de empregados de cada uma das áreas, dividido pela quantidade total de empregados, e o resultado obtido multiplicado pelo valor da despesa de comunicação. Ok? Para o rateio das despesas de energia, o critério utilizado foi a capacidade de consumo de cada uma das áreas, dividido pela capacidade total de consumo que a empresa tem, que a gente chama aí de potência instalada. Cada valor usado por cada área dividido pelo consumo total, o resultado disso multiplicado pelo valor da despesa, nós conseguimos obter o valor de rateio de cada uma das áreas. Perfeito? Para o rateio das despesas de seguro de todo ativo imobilizado da empresa, o critério de rateio foi o valor do imobilizado da área dividido pelo valor total de imobilizado da empresa e o resultado disso multiplicado pelo valor de seguro, nós conseguimos chegar ao valor rateado para cada uma das áreas.